Brasil tem queda nos casos de tuberculose, mas não alcança meta de cura da Organização Mundial da Saúde. Todos os anos, em média, 70 mil pessoas são infectadas pela doença. E mais, mal do século, tuberculose inspira escritores que enfrentaram a doença. Hoje é quinta-feira, dia 9 de junho. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá, como você já sabe, quinta-feira é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa. Hoje o Pablo Nascimento traz pra gente um tema de saúde pública. É isso mesmo, Mariana. Vamos falar sobre tuberculose. A doença é antiga. Existem relatos de evidência da tuberculose em ossos humanos encontrados na Alemanha, datados de 8.000 anos antes de Cristo. Por causa da variedade de sintomas, a tuberculose não era identificada como doença até a segunda década do século XIX. E foi só em 1882 que a bactéria causadora da doença foi descrita pelo médico Robert Koch. Mesmo assim, até os dias atuais, a doença causa preocupação. O Brasil, por exemplo, está entre os 22 países onde estão 80% dos casos de tuberculose em todo o mundo. De acordo com o Ministério da Saúde, só no ano passado, mais de 63 mil pessoas foram infectadas no país. As dificuldades de contenção da doença e mais detalhes sobre o desenvolvimento dela, a gente confere agora na reportagem. Tosse por mais de 3 semanas, febre, suor noturno, emagrecimento e falta de apetite. Esses são alguns dos sinais de alerta para a tuberculose. A doença é uma enfermidade infecto-contagiosa, ou seja, ela passa de pessoa para pessoa, mas a contaminação não acontece através do uso de objetos compartilhados, como talheres e copos, e nem por meio de apertos de mão. A única forma de contrair a doença é quando você inala gotículas liberadas pela respiração, tosse ou espirro de pessoas contaminadas. Essas gotículas podem conter o bacilo de Koch, bactéria causadora da doença que tem forma de bastão. Em 2012, a Organização Mundial da Saúde divulgou que o Brasil atingiu a meta de reduzir pela metade o índice de mortalidade por tuberculose em relação à taxa de 1990. Ainda assim, não atingimos as recomendações da OMS de, a cada 100 novos casos, atingir a cura de 85. No ano passado, a média foi de 74 curas a cada 100 novos casos. Para este médico e infectologista, a doença tem estreita relação com questões sociais. Ele aponta que uma das dificuldades para se conter a proliferação da bactéria é a aglomeração de pessoas nos grandes centros urbanos. Seria uma tendência de aglomerações mais fortes e em condições de transmissão mais real, assim, mais efetiva, e condições sociais menos favoráveis nesse período de dificuldades. A gente sabe que os casos maiores no mundo de tuberculose são da China e da Índia. E a Índia ganha da China em termos de número de casos anuais. Mais de 1,5 milhão de casos por ano na Índia. É pela as condições que a doença encontra e a forma de transmissão e o estilo de vida dessa sociedade muito aglomerado, muito em condições sociais desfavoráveis. Cláudio, que trabalhou por muitos anos em um hospital de referência em tuberculose de Belo Horizonte, destaca que outro agravante do controle da doença é a descontinuidade do tratamento. No ano passado, 11% dos pacientes abandonaram a medicamentação, e isso pode gerar complicações no quadro clínico. Os pacientes iam lá, ficavam longa permanência e tomavam remédio. Mas a enfermeira dava e ia embora. Aí, uma vez ela entupiu o vaso sanitário. Aí foi ver comprimidos, entupindo o cano. Eles não tomavam não, eles jogavam no vaso. Geralmente, a multiresistência é porque pacientes que já foram iniciados tratamentos, ele abandonou e reiniciou várias vezes, e em nenhum momento ele conseguiu concluir o tratamento. Aí ele propicia o surgimento do cenário de resistência pelo uso ou abandono dos remédios. O seu José recebeu alta do tratamento recentemente. Para ele, uma das partes mais difíceis do processo foram os efeitos colaterais da medicamentação. Eu não conseguia comer, eu não podia sentir cheiro de sabão em pó, não podia sentir cheiro de comida nenhuma, eu ia para a rua. Quando eu ia lavar a roupa aqui, eu ia lá para a rua, sentava lá na rua. Quando eu ia fazer comida, eu sentava na rua.
tinha dia que eu comia alguma coisa, tinha dia que não descia de jeito nenhum. Eu emagreci muito. E tudo de uma dificuldade. Eu cheguei a tomar 22 comprimidos ao dia. E mais injeção e mais coisa que eu tomava. Após ter lutado contra todas as dificuldades, o seu José reconhece o valor do tratamento e agora só tem motivos para comemorar. Eu sinto vitorioso, né? Porque passar por o que eu passei, igual quando eu fui pro Júlio, até a própria doutora falou que eu fui pro Júlio para morrer. Com 3 dias que eu estava no Júlio, eu já estava tomando conta da portaria lá já. Como o seu José disse na reportagem, o tratamento pode ser um período desgastante. Para a família também pode ser um momento delicado. Muitas vezes a falta de informação sobre a doença ou sobre como agir para dar apoio ao paciente causa angústia nos familiares. E para dar dicas, para quem passa por um caso de tuberculose na família, hoje nós recebemos a Eliane Franco. Ela é assistente social do Hospital Júlia Kubitschek e acompanha de perto a rotina dos pacientes e familiares com casos na família. E para tirar dúvidas sobre a doença também, recebemos o Dr. Ednei Pereira Guimarães, pneumologista, representante do Comitê de Tuberculose da Sociedade Mineira de Pneumologia e Cirurgia Torácica. Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos. Doutor, vamos começar falando sobre o grupo de risco. Quais são as pessoas que estão dentro do grupo de risco de contaminação de tuberculose? Principalmente os moradores de rua, pessoal privado de liberdade que estão aí nos presídios, portadores convivendo com HIV e AIDS, pessoas que têm algum tipo de imunidade, até mesmo os diabéticos, ou que estão em algum tratamento de algum câncer, alguma coisa assim. Essa população é a população de maior risco de contaminação, né? Doutor, e a baixa imunidade, ela é um fator que favorece a contaminação? Assim, o organismo debilitado do paciente que está desnutrido, alcoólatra, ou que tem alguma doença, especialmente o HIV, AIDS, eles favorecem muito a replicação da bactéria quando ela atinge o organismo. As pessoas saudáveis, que têm boa alimentação, muitas vezes são contaminados pelo bacilo da tuberculose e não desenvolvem doença. O próprio organismo consegue bloquear aquilo durante a vida toda da pessoa sem manifestar a doença. Eliane, você que trabalha no Hospital Júlia Kubitschek, é referência em tuberculose, qual que é o trabalho dos assistentes sociais dentro de hospitais como esse? O trabalho é extenso, né? A gente faz acompanhamento não só na internação, mas no ambulatório também de tuberculose. E é diário, assim, né? Tanto quando chega esse paciente, na acolhida desse paciente, né? Dele se sentir ali querido, saber que tem uma equipe multiprofissional que vai cuidar dele, dar atenção, né? Enquanto ele estiver ali internado. Então, assim, é diariamente, sabe? Tentando conhecer a realidade de cada um, né? Dar a tranquilidade de que a gente vai estar atento também, enquanto ele estiver internado, em quem ele deixou lá fora, né? Às vezes é uma família, às vezes é uma mãe que deixou criança pequena, filhos, né? Ou o próprio morador de rua, assim, sabe? Ou a gente vai tentar descobrir se tem alguém, né? Se tem algum familiar que a gente pode resgatar esse vínculo, né? Os direitos mesmo deles sociais, sabe? Às vezes assim, então há muito tempo sem olhar, questões previdenciárias, né? A gente começa, é um trabalho de resgate mesmo, sabe? Né? Do cidadão, da pessoa, né? Antes mesmo de chegar na doença, assim, né? Quem é aquele ser ali? O que ele está precisando? Para começar a conhecer e saber o que a gente vai poder trabalhar, né? Durante o tempo de internação dele. Quais são as principais dificuldades que você percebe por parte da família ou dessa pessoa que dá o apoio e do paciente, por ser uma doença contagiosa? O maior problema é a falta da família, né? Então, assim, muito raro acontecer de internar um paciente que tem uma família, né, que está ali, que vai estar junto, que vai estar acolhendo, né, e junto com ele, dando a força necessária durante o tratamento. Claro que tem, né? A tuberculose não pega só em pessoas assim, né, tão desfavorecidas assim, né, ou tão vulnerável, mas a grande maioria são pacientes mesmo, assim, sabe? Que hoje, né, não aparece ninguém, sabe? Né? Não tem um familiar. Então é a parte mais complexa. Porque quando o paciente chega, assim que chega um paciente, você vê, não, que legal. Chegou com o pai, com a mãe, ou acompanhado de uma namorada, de um esposo, alguma coisa assim, você fala, não, vai dar para a gente fazer um trabalho, né, integral, assim, paciente, família ou qualquer outra pessoa, né, de referência daquele paciente. Mas quando já chega, né, um morador de rua, ou com um perfil que você vê de drogadição, alcoolista, você já vê que já vai dar um trabalhinho maior, sabe? Esses são os casos mais complicados, assim, onde a adesão do tratamento ela é mais difícil de você conseguir.
Entendeu? Doutor Ednei, e Belo Horizonte recebe, né, pacientes de todo o estado, não só da cidade. Mas por que isso? A cidade é referência no tratamento? Sim, pelo fato de ser a capital, o Hospital Júlia Kubitschek, historicamente, é o sanatório do estado de Minas Gerais, foi o maior, né? E lá funciona desde 1958 como hospital de tuberculose. Depois, na década de 80, se tornou um hospital geral, que tem várias especialidades, mas não deixou de ter a tuberculose. Então tem essa questão histórica mesmo. E pelo fato de ser aqui na capital, a maior aglomeração de pessoas e o maior risco de contaminação, e é onde que tem o maior número de pacientes com tuberculose mesmo. Vocês recebem também de outros estados? Não. O Hospital Júlia Kubitschek é um hospital da FHEMIG, uma rede hospitalar do estado de Minas, recebe pacientes do estado de Minas. Então, mas de todos os municípios a gente tem que receber. E agora, quem está apresentando alguns sintomas da doença, deve procurar o hospital, o posto de saúde? Qual que é o procedimento? Sim, isso aí é um ponto muito importante do fluxo e da sequência dessas coisas, porque a pessoa, primeiramente, tem que ser avaliada no posto de saúde, que é lá na comunidade, é onde que está pertinho dele, né? Então, no posto de saúde, ele é avaliado. Ele vai para o hospital encaminhado por algum problema que motivou aquele encaminhamento. Os casos simples, de tratamento simples, são tratados em casa. Os pacientes não são internados para tratar de tuberculose. A grande maioria dos pacientes começa o tratamento já do primeiro dia de tratamento com comprimidos para usar em casa. Alguns casos que são os pacientes que estão muito emagrecidos. Nós temos paciente adulto, homem adulto, com 35 quilos. Então, às vezes, estão muito desnutridos, muito emagrecidos, precisa de um hospital, às vezes com falta de oxigênio, precisa do hospital, às vezes vomitando, não consegue tomar o remédio, precisa de hospital. Então, tem situações clínicas que levam ao motivo dele precisar de ser internado e permanecer no hospital por um tempo até recuperar daquilo e depois também o final do tratamento dele será em casa. Então, o tratamento da tuberculose, o básico, o tratamento inicial dos casos que são sensíveis, ele dura 6 meses de medicamento. E não tem um paciente que fica esse tempo todo hospitalizado. Raros. Então, a maioria, o tratamento é domiciliar. Então, o primeiro atendimento é no posto de saúde. Se o médico do posto identifica que é um caso simples, que o paciente está bem, que a estrutura familiar também é adequada, o tratamento é feito em casa, ele nem chega no hospital. E alguns casos que têm já resistência à bactéria, que é comprovado através de exames, esses serão encaminhados para o hospital. E lá no hospital, ou ele vai ser tratado em nível ambulatorial também, onde que ele tem consultas mensais, mas trata em casa, ele leva do hospital os remédios que ele vai tomar em casa, às vezes até injeções, mas que ele toma no posto de saúde diariamente, de segunda a sexta, e aqueles outros em que não dá para ser assim, que vai ter que ficar hospitalizado algum período do tratamento. Então, vou ficar aí dicas, né? Procurar o hospital, o posto de saúde primeiro, né? Agora nós vamos para um rápido intervalo. E no próximo bloco, uma curiosidade. A tuberculose inspirou muitos poetas no século passado. O Espaço PUC está de volta e no quadro Repórter PUC de hoje o tema é tuberculose. Nos séculos 19 e 20, a tuberculose era conhecida como a doença dos poetas. Na época, diferentemente de hoje, receber o diagnóstico de tuberculose era praticamente como receber um atestado de morte, porque não havia tratamento para esse mal. A angústia causada por essa sentença foi a inspiração de alguns escritores do movimento literário conhecido como romantismo. Lord Byron na Inglaterra, Álvares de Azevedo e Castro Alves aqui no Brasil. Todos eles transformaram em versos a inquietude da doença que causou suas mortes. O sambista Noel Rosa também versificou as cartas que trocava com seu médico para falar da doença que o acometia. Em 1978, o compositor João Nogueira musicou a carta e a gravou no disco Vida Boêmia. Um pouquinho do resultado a gente confere agora. Já apresento melhoras, pois levanto muito cedo. E deitar às 9 horas, pra mim já é um brinquedo. A injeção me tortura e muito medo me mexe. Mas minha temperatura não passa de 37. Doutor, no consultório as pessoas ainda lembram da tuberculose como uma doença romântica? Acho que isso já ficou para a história, viu? Já ficou para trás. Hoje em dia migrou essa população de doentes de tuberculose para pessoas
comuns do nosso dia a dia, e especialmente os que são moradores de aglomerado, moradores de rua, portadores de doenças mais sérias, né? Mas não tem esse romantismo mais não. Que bom, né? E o senhor comentou que a doença está na história do país já há de muitos anos, né? Inclusive um dos nossos dirigentes morreu de tuberculose, né? Imperador. Sim, Dom Pedro I morreu com tuberculose aos 36 anos de idade. Legal. Já E também, começa aí. outro fato interessante é lembrar que a história da Faculdade de Medicina da UFMG também tem ligação com essa história. Conta um pouquinho dela pra gente. Sim, tinha uns professores do Rio de Janeiro que já eram professores da Faculdade de Medicina lá no Rio e eles tinham contraído tuberculose. Então, Belo Horizonte era uma das cidades no Brasil que tinha o clima adequado, naquela época não tinha medicamento para tuberculose. Então, era o clima de montanhas, o clima frio. Então, eram muitas pessoas transferidas para cá para fazer o tratamento de tuberculose. E esses 3 professores foram recomendados que se mudassem para Belo Horizonte. Chegando aqui, eles usaram esse conhecimento que eles já tinham e resolveram começar a articular alguma coisa, e foi daí que surgiu a fundação da Faculdade de Medicina que nós temos hoje aqui da UFMG. Bom, doutor, e hoje nós já temos, né, os tratamentos disponíveis, a gente estava falando disso no primeiro bloco, mas tem também um índice muito grande de abandono do tratamento, né, gerando a bactéria multiresistente. E aí, a partir daí, como é feito o tratamento? A pessoa precisa ficar internada? Essa é uma grande preocupação que a gente tem hoje em dia, porque o tratamento que não é completado, ou por falha do paciente ter abandonado o tratamento, principalmente, e nós temos hoje essa taxa aí que ele mostrou ali de 11% de abandono no ano passado, isso repercute muito na questão da capacidade de curar esses pacientes. Então, se ele abandonou uma vez, a doença vai voltar e ela volta o ano que vem ou daqui um pouco, e há a possibilidade já dos bacilos já virem com resistência porque já usou o medicamento daquela outra vez anterior. Então, a resistência, você deixa de ter uma chance de cura que teve da primeira, porque o sucesso do tratamento já com a bactéria quando é resistente já é usado medicamentos de muito mais difíceis, tem medicação injetável durante 6 meses e a chance de curar já cai muito. Se no tratamento sensível a chance de cura é acima de 95% quando a pessoa trata direitinho durante 6 meses, no tratamento de resistência a chance de curar cai para abaixo de 60% num tratamento de 18 meses. Em que o custo disso também vai de $500 no tratamento sensível a quase $50 mil no tratamento resistente. Isso na estatística da Organização Mundial de Saúde, sabe? Então, essa oportunidade de você deixar de curar daquela primeira, ou seja, esse índice de abandono é muito preocupante, né? A Eliane lida diretamente com isso lá. Qual que é o papel do assistente social em evitar esse abandono? Essa é a nossa grande preocupação, né? E por isso que eu gosto de ressaltar que o melhor esquema de tratamento, o melhor tratamento que tem é aquele lá, básico, é lá da unidade básica de saúde, né? As pessoas acham que, nossa, ligam para mim, ou lá no Júlia, querendo um atendimento, que descobriu que tem uma tuberculose. Eu falo, vai para o posto, é lá que vai ter, sabe? Essa tem que ser a menina dos olhos, assim, sabe? Para tratar a tuberculose. E eu vejo assim que todos os mecanismos têm que ser adotados aí, lá na base, ali onde o paciente está. Seja a rua, porque se ele está na rua, eu vou referenciá-lo também, se ele passar pelo Júlia, eu vou referenciá-lo à unidade de saúde dali, né? Para poder acompanhar, ou ir lá, dar medicação, ou formar um esquema com ele. E o que eu percebo, por exemplo, em toda Minas Gerais que a gente atende, é que é muito mais fácil eu virar e falar assim, aquele lá, não adianta, aquilo lá é um vagabundo, bebe todas, aquele ali mexe com droga, vale a pena não. É muito mais fácil falar assim do que tomar uma medida séria, sabe? Hoje não está ali, eu vejo assim, por exemplo, tem municípios que tem um caso de tuberculose e ele me liga querendo me passar ele para cá. Olha, tem que internar e tem que ficar aí o tempo todo do tratamento. Eu falo, não tem que ficar aqui. Ele vai vir se tiver, né, como o doutor Ednei falou, um agravo maior, né, tiver que vir para uma referência, né, secundária ou terciária, que é o Júlia. Mas eu falo que ali onde ele está, as pessoas são responsáveis. Essas bases estão preparadas para? É isso que a gente fala que tem que estar, sabe? Eu vejo assim, a gente tem a coordenação aqui estadual, né, que tem feito, né, um trabalho assim de monitoramento em Minas Gerais, né, começou agora de novo, né, com a nova equipe. Eu vejo aqui em Belo Horizonte também a Secretaria Municipal de Saúde também preocupada em estar fazendo isso.
é muito sério. A rotatividade também nos postos é muito grande. Uma equipe está hoje, amanhã não está mais, sabe? Mas eu sempre levanto, eu falo isso muito quando me telefonam, assim, né, dos municípios, eu falo, é muito mais fácil aí onde o paciente está. Vocês criarem mecanismos de ir lá e dar essa medicação para ele, por mais que ele beba, que ele faça o que ele tiver que fazer, sabe? Do que mandar para BH. Eu falei, BH, imagina a quantidade de pacientes que a gente tem aqui. E a gente tem visto dar certo. Os PSFs têm funcionado, né? Junto com o NASP, sabe? É o CRAS e tudo. Imagina uma cidade menor, gente. Com certeza, sem falar o deslocamento, né? Pois é. É um problema, então, né? assim, lá dá para fazer, você entendeu? Então, assim, eu sempre saliento isso, sabe? Ali. O melhor que há é ali. Quando vem para o Júlio, porque a coisa já não está muito boa, assim, né? O caso mais grave, já né? agravou um pouquinho, Sim, já doutor passou Ednei, do normal. E muitas vezes as famílias, mesmo sabendo que não acontece a transmissão da doença pelo contato, pelo aperto de mão, algumas famílias ficam com medo e separam os utensílios, objetos pessoais dos pacientes. Isso é necessário? Não, de forma alguma. Existe muito esse preconceito mesmo, essa impressão de que esse seja, né? Mas não é necessário. Utensílios de cozinha, utensílios pessoais, objetos pessoais da pessoa, não tem. A doença é transmitida por contaminação pelo ar expelido. Então, a pessoa que está naquele ambiente fechado e tossindo ali naquele ambiente contamina as pessoas ao redor, seja no local de trabalho, seja no domicílio, principalmente, que ficam fechados durante um tempo maior. Mas todo mundo que é infectado pelo bacilo de Koch desenvolve a doença? Não. A maioria das pessoas saudáveis, esse bacilo fica, vamos dizer assim, adormecido, controlado pelo organismo, sabe? E pode acontecer futuramente, muitos anos, que a pessoa tem uma baixa imunidade, alguma outra situação que faça, e a doença pode aflorar nessa época. Bom, e vocês claramente, né, têm que se proteger também para ter esse contato com o paciente. Como é feita essa proteção? Basicamente a máscara. A máscara, né, as pessoas ficam assim, nossa, como é que você fica com essa máscara o tempo todo? Você acostuma, né? Com 16 anos já lidando com a tuberculose, você já põe a máscara assim. É uma máquina que a gente chama N95, ela é toda preparada, assim, sabe? Né, principalmente para o profissional de saúde que está ali diariamente, todos os dias, né, lidando com a tuberculose. Mas é a máscara mesmo, né? Só a máscara. As vacinas, né, assim, em dia, a saúde em dia também, né? E tomar cuidado com o ambiente que atende esse paciente, igual nós temos lá no hospital, o local de atendimento, as secretárias. Todos né? tem que estar o pessoal que com a circula máscara. por ali tem o dia específico, o horário específico que tem que estar de máscara. Por exemplo, no ambulatório, que o ambulatório, as salas são usadas para outros atendimentos, mas em outros dias. No dia de terça-feira é só para tuberculose. E aí no dia seguinte já não tem bacilo viável mais naquele ambiente, ele pode ser frequentado normalmente. Cuidados, né? No dia a dia para poder evitar, né? Agora, na enfermaria, onde que o paciente fica internado lá, essa enfermaria ela tem um isolamento respiratório. Tem uma porta de vidro com interfone para entrar e eles ficam lá dentro e todo mundo que vai entrar só entra de máscara. A faxineira, né, a copeira que vem trazer a refeição, o pessoal todo da enfermagem, o pessoal de segurança, todo mundo tem que entrar naquele ambiente só de máscara. Sim. E a família, na hora que vem para visitar, também recebe a máscara lá do lado de fora e já entra de máscara. E nem é cirúrgica, não. A família recebe a N95 mesmo, né? Para dar esse cuidado maior. E além desse medo da família, né, que tem esse contato mais próximo, vocês acreditam que a sociedade ainda tem um preconceito com a doença? Muito grande. Eu vejo pacientes que entram lá e falam para a gente assim, não me coloque no meu posto de saúde, que é a minha referência, me coloque no outro. Tem pacientes que entram que a família não fica sabendo, ele não, entendeu? Ele não quer que saiba. Né? Pelo preconceito mesmo que tem. O estigma é muito grande, sim. As pessoas ainda associam a tuberculose à morte, né? Essa coisa que vem lá de trás, sabe? Essa imagem estigmatizada, né? E falta muita informação. Por isso que é importante, sabe? O trabalho não só com o paciente, mas é um trabalho integrado mesmo. Com certeza. E com a família, com as pessoas mais próximas dele, você entendeu? Isso é muito importante. Uma boa alimentação também é importante, né? Deixar a imunidade sempre alta. Gente, bom, o nosso papo está muito interessante, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Muito obrigada pelos esclarecimentos, sejam sempre bem-vindos. Às ordens. E antes de finalizar, a Isabela Lima tem um recado pra gente. Olá, Isabela. Trazer os destaques do Espaço Cult. Boa tarde, pessoal. Bom, o Espaço Cult dessa sexta-feira, a gente trouxe alguém que realmente entende de música. Ele é o Frederico Eliodoro, filho do Afonsinho, que já é bastante reconhecido no cenário musical, aqui de Belo Horizonte e também do Brasil. E o filho dele, o Frederico, além de ser musicista, ele é instrumentista, cantor e compositor.
Enfim, não dá para perder essa bagagem musical incrível, né? É sexta-feira, a partir das 4h30. Muito legal, Isabela. O recado está dado e amanhã é dia de Espaço Cult. Na segunda-feira eu estou de volta com o Espaço PUC às 4h30 da tarde. Espero por você. E você pode participar com a gente. Envie sugestões e comentários para o e-mail do programa. É espaçopuc@pucminas.br e também pelas redes sociais da PUC TV. Não deixe de participar. E na próxima quinta-feira eu estou de volta com mais Repórter PUC para você. Até lá!